Seja muito bem-vindo à nossa palestra de metáforas aqui na Semana do Pensamento Visual. Hoje a gente está aqui com o Vitor e com o Rangel para falar desse assunto. Então, gente, queria que vocês se apresentassem um pouquinho pra gente, por favor. Tá certo? Bom, meu nome é Vitor Farati, eu trabalho aqui, sou sócio da Design de Conversas, já há 8 anos aqui na empresa, criando desenhos, imagens, conteúdos que tragam inspiração, significado para todos. Oi, eu sou o Rangel, eu sou engenheiro ambiental de formação, mas a minha trajetória toda foi focada em facilitação de grupos, processos coletivos, e eu fui percebendo como é importante a gente conseguir visualizar o que a gente está pensando junto para conseguir construir conhecimento comum e tal. Me especializei na coisa de facilitação gráfica, desenvolvendo essas técnicas e tecnologias de visualização, e estou com a Design de Conversas também há 3 anos, né? É isso aí. Passou. Bom, gente, eu queria que vocês começassem um pouquinho falando do que é pensamento visual para vocês e contextualizando um pouco nesse assunto de metáforas mesmo, metáforas visuais. Vai lá. Bom, pensamento visual, para mim, tem a ver com a capacidade de você materializar o que a gente geralmente não enxerga, né? Então, quando você tem muitas informações, você tem um padrão comum a essas informações, como é que eu desenho o padrão em vez da informação, né? Como é que eu coloco uma informação num espaço e esse espaço dá um outro sentido para a informação? Então, tem a ver com uma forma de ver a informação que é mais sensorial, né? Eu consigo ver ela no lugar, eu consigo entender ela melhor a partir de uma outra forma de se relacionar com ela, né? Uhum. Eu também entendo o pensamento visual por aí. Entendo também que o pensamento visual ele é um processo que utiliza recursos e ferramentas desse nosso aparato aqui. Um deles é a visão, a escuta, né? Eu acho que tudo que traz sensibilidade é capaz de criar formas e imagens, desde sonhos até nosso ambiente, como a gente anda, como que a gente se comunica, como que a gente se relaciona com o ambiente, é uma forma de pensamento visual. E uma ferramenta do pensamento visual pode ser o desenho, pode ser a imagem em si produzida, né? Então, que é o que a Design de Conversas tem feito aí durante todo esse tempo. E já sobre metáforas, posso dar Pode. um passo aqui? Para mim, as metáforas dentro do pensamento visual é uma das coisas mais incríveis, mais fantásticas, porque é a dimensão lúdica do ser humano, né? Então, por algum motivo, todo ser humano tem a capacidade de criar uma história para qualquer coisa, e por isso servem metáforas. E a gente fala assim, lúdico, né? Pode parecer, vamos fazer os unicórnios. Mas vou dar um exemplo bem claro. Chegou um ponto, por exemplo, do estudo do Einstein, que estava lá estudando a teoria da relatividade, estava falando, como é que eu mostro isso? E ele não conseguia resolver o problema. Ele falou, imagina que você está num trem na velocidade da luz e acende uma lanterna lá dentro. O que acontece? Tipo, ele criou uma imagem, uma metáfora, e isso é muito poderoso. Ele conseguiu, a partir daí, criar o tema de investigação dele para o resto da vida, né? Então, e aí uma coisa que eu acho que eu fico um pouco, sei lá, eu acompanho um pouco nos eventos que a gente faz e um pouco de crianças e tal, eu vejo que falta muito essa dimensão lúdica para o ser humano hoje, né? Tá tudo resolvido, as imagens estão todas aí, as histórias estão todas sendo contadas, os efeitos especiais, as coisas. E quando a gente consegue criar imagens para resolver nossos próprios problemas, né, você cria um espaço infinito, né, dentro da gente para criar o que a gente quiser. E lá dentro da gente ninguém vai julgar, ninguém vai... Se alguém falasse pro Einstein, já não treina do lado da luz. Só a gente mesmo, né? Para julgar a gente mesmo. Mas eu concordo e acho que acho que as metáforas elas servem elas ajudam a explicar, né? Elas fazem a ponte
analogias e referências do que você quer dizer. Acho que é uma ferramenta de comunicação também muito forte, né? Ela ajuda a explicar uma informação, a explicar um conteúdo complexo. Ela te transporta para outro ambiente querendo dizer a mesma coisa. Sabe? É uma coisa impressionante, assim, o poder que a metáfora tem. A metáfora visual ainda consegue alcançar níveis ainda mais profundos, porque a leitura de uma imagem é vista por camadas, né? A gente tem diversas interpretações de uma mesma imagem. Uma metáfora visual desenhada, ela vai te transportar para um outro lugar, criando sentido, cognição, referências emocionais, referências afetivas, lembranças, memórias, para te explicar um outro conteúdo, né? Então, assim, a capacidade de abstração é muito grande e é muito poderosa porque ela vai direto nas suas memórias mais profundas. E cada um vai ter uma ligação diferente. Às vezes um desenho pode significar muita coisa para pessoas diferentes. Ativa as emoções, né? Ativa as emoções. Em termos de teoria de comunicação, assim, a metáfora ela é muito potente, porque é aquela história, uma imagem fala mais do que 1000 palavras e uma metáfora conta 1000 imagens ao mesmo tempo, ela pode significar várias coisas. Eu consigo, com um elemento só, contar várias histórias diferentes, trazer várias informações relacionadas com aquilo, né? Uhum. Então ela também é uma ferramenta poderosa, né? Você conseguir usar isso aqui é uma arte... E é engraçado porque ao mesmo tempo que ela simplifica, a metáfora ela simplifica um conteúdo complexo. Né? Você consegue de forma simples trazer um exemplo para que a pessoa entenda o que você está querendo dizer. Ao mesmo tempo que é simples, é muito elaborado. Né? A gente conseguir fazer essa abstração, né? E aí voltando para aquilo que você falou no início, para se chegar numa metáfora, a gente tem que ter acesso à imaginação. A gente tem que ter acesso a um lugar lúdico, a um lugar de abstração do ordinário, né? A gente precisa ter uma elasticidade mental para acessar um campo da fantasia e voltar para a realidade com algo que faça sentido. Né? E ao mesmo tempo que não faça sentido, porque se fizer muito sentido, fica no mesmo. Você não consegue expandir com tanta velocidade quando você vai para o absurdo. Ir para o absurdo é uma coisa potente demais, se for bem resolvida, né? Sim. Acho que já está indo para mecânica, né? Como é que funciona a gente usar metáforas? Sim. Porque o que você está falando, você está num evento, você está num curso, numa aula, e você está recebendo muita informação. Né? Como é que você consegue transformar muita informação numa síntese? Se você vê um padrão de informações, se sua cabeça está muito bitolada, eu vou fazer esse caminho aqui, as coisas não cabem, né? Se você consegue pegar ir para essa coisa da abstração do absurdo, você abre um leque de infinitas possibilidades de como eu posso traduzir aquilo. Né? Então você não fica muito você vai no não óbvio. Geralmente as soluções estão no não óbvio, né? Senão você vai achar as mesmas soluções para os problemas de sempre. Né? Se você achar outras formas de ver a mesma coisa, é muito mais... Enfim, o campo para você resolver esses problemas, resolver esses problemas de síntese, é bem mais potente, né? E eu tenho uma metáfora que eu gosto bastante para as metáforas. Pra mim é que nem, tipo, sabe aquela coisa do filme do Homem Invisível, que você joga farinha nele e ele aparece, né? Então, assim, é como se na hora que a gente estivesse fazendo um registro, uma síntese, tem alguma coisa ali que quer aparecer, sabe? E você joga as informações, ela dá uma cara. E quando você acha a metáfora, e você leva ela a sério, isso que é muito legal. Você acha uma metáfora e você tem que começar a dar vida pra ela, você leva ela a sério. Você fala, putz, isso aqui que esse cara tá falando, sei lá, vai ser um universo com um polvo, você bota uma coisa lá. E você fala, tá, e aí o que acontece? Então eu posso botar as informações, cada braço é uma coisa, o planeta, não sei o que, você começa a criar uma... Se você leva a sério e deixa a metáfora reger, né, o próximo passo, as informações vão entrando, elas acham um caminho para seguir, né?
Então a metáfora, ao mesmo tempo, ela revela o que não está visível e depois que ela revela, ela te dá todo o código, né? Todo o código do resto da história. Né? E ela, inclusive, vocês que assistiram o vídeo do painel narrativo, né? A metáfora é o grande gancho para que a narrativa emerja, né? Para que a narrativa apareça. Então, às vezes, a dica de uma metáfora dá possibilidade da gente contar uma história, né, baseada nela. Por exemplo, uma empresa que está fazendo um planejamento estratégico. Sei lá, vou dar um exemplo básico aqui. A gente pode muito bem criar uma metáfora dizendo que é um plano de navegação. Então, aí o plano de navegação é a grande metáfora, tudo que desmembra o contexto dessa navegação faz parte desse painel narrativo. Então, a gente começa a lidar com as informações que chegam a partir do óculos dessa metáfora da navegação. Então, toda informação que vier, que for desenhada, que for colocada, ela vai ter relação com com barcos, com navio, com o mar, com os elementos que compõem isso. E não é à toa que, assim, tem uma outra profissão que usa bastante metáfora também, que são os mágicos. Não é à toa que depois que você entra numa história, depois que aquela metáfora serviu para você, você transpôs a pessoa para o seu universo, né? Então agora ela está topando que todo o roteiro dela de evento é uma navegação dentro de um barco, então ela está topando aquela história por causa da sua metáfora. Depois que você trouxe ela para lá, você consegue falar, olha, vamos olhar para cá, você vai conduzindo isso. E aí o exemplo que eu falei da mágica, porque é isso, você consegue você cria toda uma metáfora e depois quebra uma expectativa, que dá joga com as tensões, né? Então, aquela história, você está sei lá, nas grandes navegações, as navegações, você bota lá o Cabral numa caravela e um celular, tipo, tem, né, é um elemento estranho, mas que chama atenção para aquilo e tal. Ou, né, tantas formas de você quebrar a expectativa. Mas legal é isso, na hora que você fisga, né, com a metáfora, você está num território que você vai ajudar a pessoa a entender as informações dela e até gerar as quebras de expectativas, né, que são muito potentes. Né? E quando que a gente deve usar uma metáfora visual? E quando que a gente não deveria usar? Falar, não, nesse contexto não cabe. Eu sei uma coisa, assim, a gente tem que tomar bastante cuidado com metáfora visual. É um recurso importante de comunicação, mas não é simplesmente sair botando metáforas, né? A gente tem que entender o contexto, o grupo, né? Qual que é o contexto do grupo, quem são as pessoas com quem a gente está falando, né? Qual é o lugar que a gente está, se a gente está em São Paulo, se a gente está, sei lá, em outra cidade, outro país, né? O que é, onde a gente está, né? Acho que isso é importante. E principalmente não viajar muito na metáfora, né? Assim, a metáfora é muito fácil a gente sair de descontrole da metáfora, achar uma metáfora super legal, mas que só você entende, né? Que é muita abstração, né? Então, assim, qual é esse meio termo, né? De uma metáfora que ela é potente, ela é interessante porque ela te mergulha num novo jeito de pensar, mas ao mesmo tempo ela não é ambígua. Né? Qual que é esse lugar da metáfora? Então, assim, tem níveis, né? Tem escalas, aí é importante sentir. Até usar exemplo, né, que você estava falando outro dia, que o tema lá, o assunto, era sobre os trens, né? Era um negócio de trem. Trem. E aí... Não, era sobre trem. Mobilidade e tal, e é uma parte de trem. Fala, trem, o que vem na sua cabeça? É aquele trenzinho, né? Tal. Mas o assunto é Maria Fumaça. E em termos de metáfora, para você organizar um painel, tal, é demais, porque você tem blocos, você tem uma sequência, bem legal. Mas era um negócio sobre trens de alta tecnologia, né? Então, assim, cuidado na hora que você vai fazer a metáfora, que senão você vai lá botar uma Maria Fumaça e os caras estão falando de trem-bala, de não sei o quê. Então, né, desconecta um pouco aquilo que a gente fala da metáfora engajar, você acaba desengajando, né? Mas é isso, assim, até que ponto uma coisa é uma metáfora que eu consigo explorar ela, né, no seu aspecto de metáfora, e até que ponto que o Vitor falou, segura um pouco, né, senão só você vai entender.
É importante a gente trazer a metáfora como um lugar, de novo, né? Um lugar de abstração que tira o contexto, que te leva para outro lugar para explicar a mesma coisa. Então ela vai reforçar, ela vai criar novos elementos, novas características que têm a ver com o seu universo, para que quando você voltar para aquele conteúdo, você consiga fazer a associação necessária a partir daquele uso simples que a metáfora te levou. Então não pode ser complicada. Ela tem que ser simples, a metáfora tem que ser simples. Se for uma metáfora complexa, não funcionou. Você levou para outros lugares e lá ficou. Né? Ela é uma solução, não é um problema. Né? Aquela história. Para um trabalho de registro, para um trabalho, né, que você vai estar vendendo, você está ajudando um cliente a organizar as informações dele, a metáfora tem essa potência. Agora, por exemplo, se você vai contar uma história, uma ficção científica, num quadrinho, aí você vai explorando, dando o seu jeito de lidar com isso. Né? Mas nesse trabalho dos registros, nesse trabalho de sintetizar a partir do pensamento visual, é bem isso, quando que você usa, quando você não usa. E é isso, todo ícone, né, tem uma dimensão de uma metáfora, tem alguma que você consegue dosar, né? Igual aquela mesa equalizadora. Quanto que eu vou explorar isso, quanto que não. É porque o desenho ele é um recurso muito fácil de ser manipulado, né, de ser aumentado. O que eu quero dizer de aumentar eu posso criar braços compridos para uma pessoa dizendo que ela está alcançando alguma coisa. Ou estou trabalhando, tenho eficiência no trabalho, e aí a pessoa, você pode desenhar um personagem com vários braços pegando uma engrenagem, um papel, uma caneta, um computador. Então a pessoa tem vários braços. Isso já é uma metáfora visual. Né? Ou, sei lá, o lançamento de um produto vai ser um sucesso. Aí de repente você faz o desenho daquele produto sendo lançado por um foguete. Sabe? Isso é outra metáfora visual. O desenho, ele é muito fácil. Mesmo quando você vai desenhar um ícone, que é uma representação exata daquele objeto, daquele nome, né? Um ícone, o desenho daquele ícone pode ser facilmente modificado, né, para se tornar uma metáfora. Então, sei lá, por exemplo, produzimos muito lixo. A gente pode desenhar um ícone de uma lixeira, o ícone de uma lixeira para representar o lixo. E aí, muito lixo significa muita coisa naquela lixeira. Então, de repente, a lixeira tentando segurar, a lixeira com dois bracinhos, com muita coisa aqui caindo, sabe? Ou a lixeira fazendo malabarismo com muitos papéis, sabe? Então, assim, a gente já consegue modificar um ícone colocando uma lente de aumento para expandir a fantasia e a abstração daquela comunicação. Sim. E existe algum contexto diferente do registro gráfico, que é o que vocês vivenciam no dia a dia, para usar metáforas visuais? Não, eu acho que tudo, assim, uma propaganda, um cartoon, uma informação, quando você vai ler uma notícia, tem aquela charge que já te dá um tom, às vezes, o que é. Eu acho que a tem música, tudo, se, né? Bom, se não for visual, né, em tudo a gente usa metáforas. Em tudo. Você pode até tenta perceber, assim, num dia, quantas vezes você não precisou explicar alguma coisa para alguém utilizando a figura de linguagem da metáfora para explicar algo. É muito comum. É muito comum. Muito. Em tudo tem. Na música, na literatura, no desenho, no filme, na publicidade. Em tudo a gente usa metáfora para potencializar algo, para levar, e de novo, é aquilo do início, né? A metáfora, ela precisa criar uma ponte com a sua imaginação. E não é à toa, isso como a gente está tão habituado a usar sem nem perceber, é por isso que funciona, assim, não é à toa que funciona. Sim. É porque é um recurso de sobrevivência da espécie mesmo, né? Sim. E aí a gente consegue usar isso para o desenho, consegue usar isso para música. E como, sei lá, para alguém que está começando a trabalhar com ilustração, com facilitação gráfica, quais seriam as dicas
que a gente tem para aprimorar essa habilidade de gerar metáforas visuais ali, porque apesar de estar no nosso dia a dia, não é uma coisa simples de colocar no papel, né? Bom, eu acho que a primeira coisa é viver. Para fazer metáfora, basta estar vivo. Quanto mais você puder absorver do mundo ao seu redor, de pessoas, de histórias, de filmes, de conteúdos, de pássaros, de árvores, sabe? Sair da sua tarefa única, tipo, acordei, trabalhei e voltei para casa, sabe? Começa a observar os seus passos, começa a observar a rua, começa a observar as coisas, o pequeno. O dia a dia, né? O dia a dia. Para quem tem criança em casa, criança é um convite estratosférico para você entrar no mundo da fantasia, para você abstrair a realidade, para você amplificar a realidade e criar novas conexões. Uma coisa que o Rangel acabou de falar, que é um recurso de sobrevivência, metáfora é um recurso de sobrevivência. Só que é meio dicotômico isso, porque assim, o nosso cérebro ele vai querer fazer o mínimo de esforço para guardar energia. Pensar consome energia. Se a gente não se esforça para ampliar a nossa forma de pensar, nosso jeito de olhar para o mundo, ele vai sempre fazer a coisa que a gente sempre faz. Ele vai sempre fazer o mesmo caminho e a gente não vai conseguir, de forma consciente e potente, amplificar a nossa qualidade de informações, de conteúdo. A gente vai sempre ir para o mesmo lugar. Então a gente precisa sair do lugar de conforto. A zona de conforto e metáforas visuais são coisas antagônicas. Mas tem uma coisa, você estava falando da coisa das crianças, né? E tem tudo que você possa ler de histórias ou assistir coisas de humor, né? Assim, tudo faz a gente dar risada, porque são essas coisas de criar expectativa e quebrar, né? É uma coisa que é boa. E o negócio que, assim, hoje eu tava vendo isso, explora o seu erro, sabe? Assim, primeira coisa, não tem medo de errar, né? Assim, errar, eu acho que é uma das coisas mais importantes. Sempre que a gente fala de criatividade, a gente fala disso, mas nessa lógica da metáfora, porque na hora que você constrói em cima de uma coisa que, sei lá, você faz lata de lixo, não deu certo, eu vou fazer o braço, né? Que você falou, você constrói em cima de uma coisa que para você não tinha dado certo a priori, você já usa alguma coisa sua para criar uma coisa nova, sabe? Então, primeiro, não tem medo de errar, e errou, fala, yes, errei, explora isso e vai indo além e tal. O que eu construo a partir desse erro? A partir disso. Isso é na música, no desenho, assim, você tá lá, né, no improviso, você errou, pega dali e continua outra coisa e tal. Na vida, né, os erros da vida virando próximos passos, né. E uma coisa, quando o Vitor estava falando que eu me caiu uma ficha, que é isso, você falou no começo, né, a metáfora, ela é essa ponte, né, ela faz, a metáfora é tipo a porta, a ponte, ela que faz a transição, né, ela junta coisas. Então, por exemplo, se você tem, entender, você está falando ver os passarinhos, viva a vida, as coisas têm comportamentos, né, os passarinhos têm jeito de se comportar. Se eu boto um passarinho com um comportamento humano, isso já é uma metáfora. Se eu boto um humano com um comportamento de passarinho, também faz a ponte entre as coisas e os seus comportamentos. Né? E na hora que você começa a fazer esses mix, né? Tipo, eu boto uma lixeira se comportando que nem um malabarista, eu coloco... Você abre uma possibilidade enorme. Sim. E você consegue criar todo um universo de significado em torno disso que você está fazendo. Bom, e pensando na galera que quer desenvolver essa habilidade de criar metáforas visuais, vocês têm referências para trazer para a gente, né? O que estudar, enfim, o que vocês fazem para aprimorar essa habilidade? Olha, eu poderia sugerir para essas pessoas fazerem alguma coisa com o corpo, por exemplo, teatro. Sabe? Claro, não precisa se aprofundar, mas ter experiências dele. Teatro, clown, improviso, começar a visualizar coisas
a partir do corpo, produzir imagens no corpo, assim, até mesmo a dança. Acho que isso é um lugar que não é muito comum, porque assim, claro, a gente pode dar dicas e a gente vai dar dicas, cartunistas, enfim, né, o Kino, Sim. Laerte, cartunistas têm um olhar já muito apurado, né? Já é um filtro muito legal de olhar a realidade e criar abstrações para representar aquilo, né? Então, assim, consumam quadrinhos, consumam literatura, livros infantis, né? Mas mais que isso, né? Para além disso, vai fazer coisas com o corpo, né? E fazer jogos também, brincadeiras, né? Ter relação com crianças, né? De brincar, de criar, de jogar, sem estar junto com o seu filho, com o seu sobrinho, com um primo, e fica uma tarde com ele com de repente lápis de cor e papel e começa a criar monstros, começa a desenhar histórias e criar histórias com eles. É músculo, é treino. Tem essa coisa para mim a metáfora, ela é, né, como essa ponte, né, ela é o que faz a transposição da sua criatividade, da sua imaginação para a realidade. Uma coisa de como é que a gente junta a nossa capacidade de criar com você passar uma informação, né? Então, assim, tudo isso que é de explorar outras formas de enxergar, explorar o nosso potencial criativo, não é à toa que nos cursos, né, todos os cursos das áreas de conversas tem uma parte que é de criatividade, né, de você pensar fora da caixa e resolver problemas com soluções impensadas e tal. E depois como é que a gente transforma isso numa coisa compreensível, palatável e tal. Então, na parte de criação, né, tudo isso de improvisação e de você né, mexer com tinta, mexer com argila, vai passear, isso é muito legal. Mas para fazer essa ponte, eu acho que assim, quanto mais você puder receber, né, consumir de histórias, né, escutar histórias, ver histórias, livros infantis, livros adultos, livros, mesmo os filmes que né, tem uma história, um universo criado e tal, te ajuda a trazer elementos, como é que outras pessoas usaram outros elementos para contar essa mesma história ou histórias diferentes. Então ajuda a dar essa repertório, né, repertório de metáforas. E metáfora é um negócio muito legal, você estava falando de desenhar monstro, né? Metáfora é um negócio muito legal porque ela também é tipo um quebra-cabeça que você desmonta e monta do jeito que você quiser, né? Tipo um Lego conceitual. Porque isso, depois que você criou uma metáfora, você pode desmontar ela e pegar uma parte de outra e montar com essa e criar outra e fazer outra coisa. Então, ela vai ser sempre um potencial infinito de criação, né? Como você pode criar várias metáforas para uma mesma história, várias metáforas para contar, né, uma história ou uma informação, geralmente é o seu corpo que fala, né, é essa aqui. Então, quando você está, por exemplo, nesse ofício da facilitação gráfica, você tem que estar lá ninja, né, pegando tudo. Você tem que ter uma segurança, né, de que aquela metáfora vai servir para todo o resto que você vai desenhar lá. E essa segurança você não explica, você não tem uma tabelinha para saber qual é a melhor metáfora, não tem. É um negócio que você sabe, se serviu para mim e eu estou a serviço desse grupo que está produzindo essa informação, vai servir para esse grupo. Né, de você entender assim, que metáfora que é a melhor tradução para aquela inteligência coletiva. Depende do contexto, né? Isso. Depende do contexto e precisa de muita presença, assim, né? Precisa de muita escuta, não é simplesmente ver, né? Você tem que sentir o campo, você tem que olhar o grupo, você tem que estar a serviço daquele grupo. Bom, é isso, gente. Obrigada. Eu queria que vocês trouxessem aí umas palavras finais pro pessoal que está assistindo a gente. Tá bom. Agradeço demais a presença de vocês aí no virtual. Espero que a gente possa fazer mais coisas juntos. Eu gostaria muito que você experimentasse colocar o óculos da abstração da realidade. Experimenta em um dia, passar o dia olhando para coisas que você nunca viu, pequenas coisas, e dar importância para ela. E começar a fazer relação com outras. E aí você vai fazendo um jogo e criando e fortalecendo esse jeito de criar a partir da sua própria realidade, extrapolando as coisas. E desenha. E vai tentando. Bom, obrigado aí por estar assistindo a gente.
Assim, de recado final, acho que uma coisa que é legal falar, que eu tenho percebido, eu tenho sentido isso nos trabalhos e tal, é que apesar de ser uma coisa muito antiga, né, você trabalhar com metáforas e representações visuais, né, desde os egípcios e dos homens das cavernas, esse campo de estudar isso, né, de como a semiótica conversa com a visualização de dados, que conversa com cartoon e como isso conta histórias. É um campo muito recente e fica um convite para assim, quem quiser entender mais que universo é esse e tal, assim, chegar junto, conversar com a gente, que a gente tá nesse embalo aqui nas conversas de estudar isso, sabe? Mergulhar nisso. Então, os cursos são uma palhinha disso, mas por trás desses cursos a gente está pensando sobre isso, né? Estamos refletindo sobre essa nossa fase homolúdicos, homovisuais. Homovisuais, né? Então, assim, é um campo muito aberto, eu acho que vai vir muita coisa daí, como é que a tecnologia entra nisso também. Então, é um negócio, tem um campo muito grande para ser explorado. E estamos lá com a faquinha explorando um pouquinho essas coisas. Muito bom. Muito bom. Bom, e obrigada a você que está assistindo a gente, que está acompanhando a Semana do Pensamento Visual. A gente espera que você continue acompanhando os próximos conteúdos que vão sair durante essa semana. Se você não assistiu ainda os outros, assista. É muito bacana, a gente fez com muito carinho. E é isso.